Meus irmãos, agora ficou bom. Hoje a palavra, seguindo aí o que a gente tem feito nas últimas semanas, desde o começo do ano, a gente decidiu para seguir um pouco também do cronograma da escola de liderança. Então a gente vai estudar o Velho Testamento, então todas as palavras vão ser nessa ordem que está na Bíblia. Então, desde Gênesis até os últimos profetas lá, os profetas menores, a gente vai seguir com todos esses estudos, a fim de aprofundar. E o nosso foco nesse ponto é trazer um pouco mais de clareza sobre o plano completo da salvação. A Bíblia ela é uma só, ela não muda de assunto quando chega no Novo Testamento. Jesus não é um arremedo, não é um plano B, ele não é uma medida de emergência, mas ele é o plano final. Ele sempre foi o plano e sempre será. Então, todas as vezes que a gente for pregar aqui de algum estudo que a gente está fazendo sobre o Velho Testamento, a gente vai sempre trazer o foco para Jesus Cristo e para a figura dele, tá? Porque é uma história só, não existem episódios isolados, e todos esses episódios, eles apontam para uma coisa só, que é a salvação, a história da salvação e o plano da redenção na cruz, tá bom? Beleza, hoje a gente vai falar sobre a provação de fé de Abraão. Então o nosso texto base aí é Gênesis 22, de 1 a 19. Por enquanto eu não vou ler, a gente vai pegando ali as partes aqui para poder trabalhar ele, mas é importante que você lê em casa, tá, pessoal? Toda vez que a gente cita aqui as passagens, né, tenho essa curiosidade para saber se a gente não está falando besteira também, tá? Então, não confie em tudo que a gente está falando, sejam investigativos, tá? Isso vai ajudar vocês a crescerem na fé, a terem intimidade com a palavra de Deus. Isso é importante demais, tá? Esse texto fica aqui em Gênesis, nós ainda estamos falando de Gênesis, do princípio das coisas, como muito bem colocado no domingo passado pelo Guilherme. A história de Abraão é uma história fascinante, porque é uma história de pura fé. Ele, em momento nenhum, a gente vai ver alguns traços que a gente vê em outros episódios, em outras pessoas heróis da fé. Então, ele até tem momentos de dúvida, ele se questiona em alguns momentos, a gente vai ver aqui durante a pregação, mas a partir do momento que a promessa se cumpre na vida dele, ele não titubeia mais, ele muda aquilo que ele acreditava ser a relação dele com Deus e aprofunda ela. Então, a cada passo que ele dá, ele vai se aprofundando cada vez mais no relacionamento dele com Deus, né? E essa passagem em específico, que é a passagem do sacrifício de Isaac, é uma passagem muito famosa, né? Se você está aí na igreja, seja qualquer uma, há mais de 5, 10 anos, você já deve ter ouvido pelo menos uma citação dessa passagem em alguma palavra. É importante porque é um texto muito bonito, e a cada vez que a gente vai aproximando ele, contextualizando ele fica mais bonito ainda, porque a gente vai entendendo os fundamentos que levaram Abraão a ter aquela atitude, que para nós parece extrema, mas foi um ato de fé. Ele entendia muito bem do Deus que ele estava servindo, e isso fez com que ele fosse provado e aprovado na fé dele, tá? Então, muitas vezes, o foco dessa mensagem pode ser a questão da fé de Abraão, ele tem uma fé inabalável em Deus, mas eu já vi também algumas vezes o pessoal falar que você tem que sacrificar o seu Isaac, que você tem que entregar o seu Isaac. Não é bem por aí, tá, pessoal? Pode ser que até tenha alguma questão na sua vida, mas o foco da mensagem sempre foi fé. E a gente é justificado pela fé, como o próprio Abraão foi, como é dito em Hebreus. Então, embora Isaac seja um personagem central nessa história, nesse foco,
a ideia a história toda é uma história de misericórdia e paternidade, tá? Então, como a gente vai analisar esse texto sobre a ótica de contextualizar ele melhor? Então, algumas perguntas a gente tem que fazer. Como era a prática de fé naquele tempo? Quais eram as concepções de Deus, culto, sacrifícios e, por fim, o que era um holocausto? Então, só para a gente entender, Abraão veio antes de Moisés. A partir de Moisés, a gente tem a lei mosaica. Deus entrega para Moisés a lei que vai reger todo o Velho Testamento a partir de Moisés. Então, as leis de culto, as leis de sacrifício, as leis até cívicas do povo, né? Todas elas foram entregues a Moisés. Antes disso não tinha nada. Por que isso é importante? Porque mostra mais ainda profundamente o quão Abraão conhecia a Deus. A relação dele com Deus era muito verdadeira. Porque ele não dependia de nada, de ferramenta nenhuma. Ele simplesmente se relacionou com Deus, ponto final. Conhecia a Deus e foi chamado de amigo de Deus. E pai da fé também. Então esse é um dos nomes que a gente tem aí de Abraão. A gente até vai ver, o Guilherme citou na palavra dele no último domingo, que ele passa por um carvalho de Moré, né, que existe ali nas terras dos cananeus. E ele presta um sacrifício ao Deus Yahvé, né, que é o nosso Deus, ali naquele carvalho, porque o povo dali acreditava que aquele carvalho era sagrado de alguma forma. Ele falou: então eu vou oferecer ao meu Deus algo aqui nesse lugar, porque ele é digno de glória e honra. Então, isso só mostra que não existia um culto definido, não existia uma maneira muito certa, igual a gente tem hoje, uma liturgia, a gente tem igrejas, por mais que a gente tenha divergências de fé, ou de crenças, de doutrinas, a gente ainda tem um condutor central, que é a ressurreição de Cristo, a fundamentação na Trindade, todos esses aspectos que a gente discute tanto. E nesse ponto, a gente tem que olhar primeiro para a promessa que foi feita a Abraão. Deus primeiro virou para ele e disse: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele morava em Harã. Essa terra de Harã ficava na Mesopotâmia. Que, para quem não se lembra aí, vagamente aí das aulas de história, a Mesopotâmia é uma nação, um povo altamente politeísta. Então eles tinham muitos ídolos. Então ele já destoa disso, porque ele tinha um Deus só. Isso já mostra que ele tinha algo diferente, que ele tinha um relacionamento com Deus que ele cria que era verdadeiro. Ele tinha essa noção. Depois disso, ele chega à terra que Deus prometeu para ele, e aí Deus faz uma outra promessa: sua descendência vai ser maior do que as estrelas que estão no céu. Isso ele tinha 75 anos, e ele não tinha filhos. E ele até questiona Deus, ele fala: não, mas como assim minha descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu? Não tem como, eu não tenho nem filho. E aí ele fala também, ele oferece, fala: tem um servo meu, que é Damasceno, né, da nação, e aí ele pode ser meu herdeiro, vou deixar ele. E Deus fala: não, você vai ter uma descendência, e você vai ser pai de multidões. E aí a partir dos 75 anos, ele vai, todos ali, a cada 10 anos, ele tem uns episódios de reforço naquela promessa. Nos 85, ele se questiona novamente, fala assim: Deus, mas como que eu vou ser pai de multidões? Eu estou velho, eu não tenho como mais, não tenho condições físicas de ter um filho. Se é que vocês me entendem, né? E a senhora dele também, a Sara, não tinha condições. E aí, aos 86 anos, Sara sugere que ele tenha um filho com Agar, que é a concubina dele. E ele tem um filho, gera Ismael. Com
o fato de existir Ismael, a gente tem vamos dizer assim, um herdeiro não legítimo de Abraão. Esse herdeiro é um que até hoje causa problemas, porque a partir de Ismael, toda a linhagem dos árabes e o Islã foi todo criado a partir da etnia de Ismael. Então, se hoje existe uma guerra entre os palestinos e os israelenses, é porque existiram 2 filhos. Existiu Isaac e Ismael. Então, por um erro, um equívoco de tentar ajudar Deus, criou uma guerra que percorre aí tantos séculos, né? E aí, Deus fala, Ismael não é o filho da promessa. Você errou. E aí percorre mais uma vez a história. Aos 99 anos, ele questiona Deus de novo. Fala assim, Deus, e aquela promessa? E aí? Será mesmo que eu posso ser? Não é que eu estou te cobrando, mas... E aí Deus reafirma de novo. Só que aos 99 anos, Deus muda o nome dele, que era de Abrão para Abraão. Abraão significa pai excelso, ou pai altíssimo. E Abraão significa pai de multidões. E aí aos 100 anos nasce Isaac, o cumprimento da promessa. E aí agora ele realmente viu, porque se ele estava se questionando desde os 75 anos, aos 100 é um milagre completo. É completo, não tem como. Apesar do menino ser gerado da substância dos 2, é um milagre. Porque ele mesmo fala, eu não tenho condições físicas de ter um filho. Então Deus gerou ali a partir dos 2, de uma forma milagrosa. E aí ele vê a promessa ser cumprida. A relação dele muda com Deus a partir de agora. É tão forte essa convicção que Abraão tem em Deus, que quando ele pede, e agora a gente vai chegar no episódio que a gente vai falar, que é o sacrifício de Isaac, quando Deus pede para ele que ele sacrifique Isaac, ele nem pensa, ele sai na madrugada que Deus falou com ele, ele nem fala para Sara, ele simplesmente fala assim, já estou indo, arruma as coisas, pega o fogo, pega a faca, leva a lenha e fala, estamos indo. E aí Deus fala para ele, pega seu filho, leva para o Monte Moriá, a 80 quilômetros da terra que ele estava, que era Beerseba, e vai lá que você vai sacrificar o Isaac. É interessante porque se a gente parar para pensar, alguém que esperou 25 anos, quando o filho dele nasce, tantos questionamentos, e aí ele agir dessa forma, a fé dele se eleva mais ainda. Porque ele confiava em Deus de uma maneira tão profunda que ele pensava assim, mesmo que eu mate meu filho, Deus vai resolver isso para mim. Eu vou só obedecer. Então, esse ponto que Deus pede para ele, para que ele sacrifique Isaac, os estudiosos estimam que ele tinha entre 115 e 130 anos. Então, é bem ampla a margem aí. E, coincidentemente, Isaac também tinha entre 15 e 30 anos. Então, ele não era uma criança. Ele era um quase adulto, pelo menos. Um adolescente, um jovem. Porque, dito no texto, vocês podem observar depois, que Isaac, à medida que ele chega em Moriá, ele fala para os servos segurarem ali, deixa ali o burrinho dele, e vai subir com Isaac para o monte. E aí nesse monte, ele fala para Isaac, leva a lenha, que eu vou levar o fogo e a faca. Então não era um menino de 10 anos, como a gente às vezes vê em algumas representações, ele já era um cara formado. Chega a ser confrontante para nós a atitude de Abraão. Depois de tantos episódios, de tanta coisa, de Deus ainda assim cumprir as promessas, ele vai lá e cumpre aquilo que Deus mandou para ele sem hesitar. E aí a gente
olha para o papel dele e a gente fala: o que eu tenho feito em relação à minha fé? O que eu tenho feito? Qual é o tipo de relação que eu tenho com Deus? Será que a nossa relação com Deus tem sido verdadeira a esse ponto? E eu não estou falando de Deus simplesmente te dar uma ordem e você executar. Porque mesmo que Deus não fale a você, como a gente às vezes comenta, né? Deus falou comigo e tal. A palavra dele é a revelação completa. O cumprimento da palavra dele, da vontade dele, já é a revelação. Será que a gente está realmente seguindo as ordens de Cristo? Seguindo aquilo que é o plano de Deus para nós? Existe como eu falei, numa reunião passada, a gente teve uma reunião do louvor, e eu falei isso para o pessoal, eu falei assim: Deus te colocou num contexto muito específico. Deus não nos reuniu de maneira arbitrária juntos aqui, para que a gente fosse somente amigos, irmãos. Deus tem um propósito nisso. Talvez não esteja tão claro para você, mas eu posso te falar que, no mínimo, você tem que ser um Cristo para quem está do seu lado. E isso inclui todas as coisas que Cristo fez, se sacrificou, se entregou e agiu. Existe um contexto específico e Deus nos colocou nele. E a gente não pode ser negligente, a gente não pode ser irresponsável. A cruz, ela nos salva para que a gente seja responsável. Abraão foi responsável. Ele falou: se é para fazer, eu vou fazer. Eu não vou nem questionar. Apesar de que eu até imagino que no caminho foram 3 dias para ele sair de Berseba para Moriá. Eu tenho absoluta certeza que 1 milhão de coisas passaram na cabeça dele. E assim, deixa eu explicar para vocês, não era simplesmente um sacrifício. Ele não teria que matar Isaac e deixar o sangue verter. Ele teria que queimar Isaac até o fim. Então, olha o quanto é cruel. Se a gente olhar pelo lado humano, a gente falar um pai fazer isso com o filho, que ele tanto ama, que ele tanto desejou por 25 anos. O cumprimento da promessa de Deus, aquele pelo qual a descendência dele vai ser guiada. Então eu imagino os questionamentos no caminho, pensando assim: mas por que Deus me pediu isso? E por mais que pudesse haver dúvidas no coração dele, o texto relata que ele simplesmente foi e fez. O texto não fala como foi o coração dele, como ele estava, os sentimentos, apesar de que a gente pode até entender. E essa palavra é pesada para quem tem filho, ou quem quer ser pai, quem quer ser mãe, porque é dolorido. Dói um pouco mais ainda. E assim, chegando ao Monte Moriá, ele se viu ali junto com Isaac subindo o monte. E aí, em determinado momento, Isaac pergunta para ele: mas cadê o animal que a gente vai matar? Ou seja, ele entendeu alguma coisa. No mínimo, ele estava desconfiado. E aí Abraão fala: Deus proverá. Deus vai prover um cordeiro para si. E aí, segue indo. Chegando no monte, ele arma ali o lugar do holocausto, amarra Isaac. E é interessante porque, igual eu falei, Isaac era quase um homem, no mínimo. E Abraão era um velho. Se ele quisesse, ele podia subjugar Abraão ali. Isso demonstra mais um ponto. Isaac conhecia o Deus que Abraão servia. Ou, no mínimo, conhecia o pai dele, a ponto de entender o que estava acontecendo. E confiar e falar assim: beleza, se ele está fazendo isso aqui é por um propósito.
Será que a nossa relação com os nossos irmãos tem sido assim? Será que a nossa relação com o nosso Pai, tanto o Pai celestial quanto o Pai físico aqui na terra, tem sido assim? É um questionamento. Essa submissão dele também é comovente, porque no fim das contas, se ele já estava amarrado, ele sabia o que ia acontecer. A faca levantada. E aí, a hora que ele vai erguer a faca para sacrificar o seu filho, um anjo aparece e diz: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. A gente tem uma coisa interessante aqui nesse texto. Esse anjo que aparece, mensageiro, também pode ser, que a palavra mensageiro e anjo é a mesma. Então, a gente pode entender que é um mensageiro ou um anjo. Ele aparece com A maiúsculo. Se vocês forem ver aí no versículo, aparece com A maiúsculo. E já é um consenso teológico de que toda vez que esse anjo com A maiúsculo aparece na palavra, muito provavelmente é o próprio Cristo que está levando aquilo que Deus quer que seja falado. Qual a outra prova que a gente tem no texto falando que é Jesus? Ele fala como Deus. Está vendo que ele fala aqui, ó, porque não me negou o seu único filho. Então ele fala por Deus. Outra prova de que a gente pode deduzir que esse anjo não era simplesmente um anjo, mas era alguém, provavelmente o próprio Cristo. Guardem esse fato. Abraão ergueu os olhos, avista um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto, que ele oferece no lugar de Isaque. E a esse local, ele dá o nome de O Senhor Proverá, ou Jeová Jirê. Então você vê aí as lojas com o nome Jeová Jirê, vocês vão saber que é o Deus proverá, o Senhor proverá, enfim, depende da tradução aí. Tudo isso que a gente está falando aqui aponta para um caminho só. A gente falou da fé de Abraão, a gente falou da submissão de Isaque, a gente falou do sacrifício do holocausto, e isso não é um fato isolado. Como eu disse, a gente quer fazer conexões com Cristo, com o Novo Testamento. É uma história só. E esse é o ouro desse texto. Se a gente parar para analisar, existem várias similaridades e paralelos desse texto com o sacrifício de Cristo. E isso deixa o texto mais profundo ainda. Alguns dos fatos, tá? O filho único oferecido. Então, Deus pediu que Isaque fosse sacrificado, o único filho de Abraão. E Deus ofereceu o seu único filho em favor de remir os pecados da humanidade. O local do sacrifício, o Monte Moriá, é onde vai ser posteriormente Jerusalém, e onde inclusive vai ser construído o templo. E é onde, na cidade de Jerusalém, onde Cristo foi crucificado. O filho carregando lenho também é uma alusão a Cristo, porque Isaque carregou a própria lenha do sacrifício e Jesus carregou sua própria cruz na subida do Monte Gólgota. A submissão, como eu disse, Isaque simplesmente se entregou à vontade do Pai. O mesmo que aconteceu com Jesus, como relatado em Isaías 53:7. Ele foi entregado como um cordeiro mudo aos seus tosqueadores. E o sacrifício providenciado por Deus. No fim das contas, no último minuto, Deus livrou Isaque e proveu um cordeiro. Só que ao contrário disso, Deus sacrificou o seu próprio filho, como um cordeiro perfeito. Em João capítulo 1, 29, ele aponta para Jesus, João Batista, e diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo.
Então ele é o sacrifício perfeito. Todos esses sacrifícios que a gente vê durante a lei, durante o Velho Testamento, eles apontam para Cristo. Ele é o sacrifício definitivo. Depois dele não precisa mais. Não é necessário. Qual que é a conclusão que a gente chega? Nesse momento, Deus poupou Isaac para provar a fé de Abraão, mas ele não poupou o seu próprio filho, imaculado. E é interessante porque no holocausto tem que ser um cordeiro, um animal sem falha, sem mancha, sem rusga, sem nada. Cristo era esse sacrifício perfeito. E a gente tem que colocar na nossa mente que essa história é uma história de paternidade, mas também é uma história de misericórdia. Porque a gente olha para a crueldade daquilo que aconteceu com Cristo e pensa assim, era para eu estar naquele lugar. Ou era para eu estar muito pior, né? A gente tem que cultivar essa consciência de que, mesmo você sendo um bom cidadão, pagando seus impostos, sendo uma pessoa boa, ainda assim você precisa de Cristo. Ainda assim, a gente precisa todos os dias nos converter um pouco mais. A gente precisa caminhar para perto dele, porque o nosso coração é mau, corrompido. Se a gente soltar o freio, acabou. As piores coisas vão poder acontecer. A gente não é capaz de lidar nem com a nossa própria maldade, quem dirá ser bom. E essa palavra é para todos, tá? A gente às vezes olha e fala assim, olha um cara na rua, uma prostituta, casos extremos, uma pessoa envolvida em prostituição, um traficante, um ladrão, e a gente fala assim, esse cara precisa de Deus. E eu deixo de falar, não, todo mundo precisa de Deus. Às vezes, tem muito mais gente dentro da igreja precisando de Deus do que quem está fora. Porque acha que tem Deus, mas não tem. Quem que vai despertar essa consciência? O Espírito Santo. Ir na igreja, frequentar os cultos, participar da liturgia, é ótimo. Aqui é a nossa família, a gente se reúne. Mas se não vier de uma consciência transformada, a gente está perdendo tempo. Não adianta. Tem que ter a consciência renovada. Como Paulo diz em Romanos, todos os dias. E nos oferecer como sacrifício vivo. Aí é o ponto principal. Somente um pai tão bondoso pode ter oferecido algo tão perfeito, de maneira tão santa, para que a gente pudesse ter paz com ele. O sacrifício de Cristo, ele serve para nós termos paz com Deus, principalmente, porque nós éramos inimigos de Deus. E agora, quando a gente crê no Cristo, a gente pode ser amigo dele. Justificados pela fé. E aí a gente deixa de ser réu nesse tribunal. E é interessante porque essa analogia do tribunal, para mim, é muito precisa. Porque Deus é o juiz, o promotor, o advogado, e aí você que seria o réu, ele vai no seu lugar como réu, para que você seja testemunha. Olhando para o texto de Isaac, todo o sacrifício, também tem um ouro aí. Deus fez parte de todos os processos ali. Deus era o pai, Deus era o filho, Deus era o cordeiro, e ele ainda era o anjo. Em todos os personagens da cena.
A gente tem que ser chamado a gente tem que entender que a gente foi chamado para ser testemunha. A gente foi chamado para que, ao invés da condenação, agora a gente consiga testemunhar o amor de Deus. E eu não sei vocês, mas quando eu penso no sacrifício, me vem um sentimento de gratidão muito grande. A vontade mesmo é chorar. De pensar que alguém que não precisava passar por... Deus, vocês se entendem o absurdo que é Deus descer à terra e ser morto numa cruz? Como um indigente, como um bandido? É um absurdo isso. A cruz é um absurdo. Mas a gente só tem consciência do absurdo que é a cruz quando a gente tem o Espírito Santo. Quando Ele nos toca para que a gente possa entender isso. Então, acima de tudo, irmãos, compreenda o sacrifício, mas seja grato a Deus por ele. É o melhor e maior milagre que Deus poderia te entregar. A capacidade de olhar para Ele e reconhecer nele o Filho de Deus. Que muitos ali naquela época não conheceram, não puderam porque estavam com os olhos vendados. E muitos hoje ainda não conseguem ver. Mas nós somos as testemunhas fiéis. Cuide do seu testemunho. Cuide do seu testemunho. Eu queria pedir para a banda subir. Seja grato, irmão. Não existe outro bem, outra questão, outro favor que Deus possa te proporcionar maior que a cruz. Se você não tiver nada, a partir de agora, seja grato porque você recebeu o melhor presente do mundo. Presente de poder ser amigo de Deus. O presente de poder olhar para Deus e não sentir vergonha. De chamar Ele de Pai. Porque agora nós somos filhos de Deus, irmãos de Cristo. Deus, Ele sacrificou Jesus para que a gente pudesse ter uma natureza renovada. É muito interessante a gente olhar em João 3,16, Deus, a gente vai ver que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mais para frente a gente vai ver que esse nome unigênito mudou. E agora ele começa a ser o primogênito. Que ele é o primeiro de uma gênese de muitos irmãos que virão. Amém? Então tenha essa consciência, irmãos. Seja grato. O sacrifício foi algo inenarrável, que era para mudar a história da humanidade e mudou. Amém?